A Ana Cláudia, a doutora Ana Cláudia, ela é nutricionista, tá? E é muito legal conversar com ela, ela é super didática, porque ela vai falar de um tema que todo mundo tem dúvidas, que é, toma ou não toma colágeno? Né? Inclusive, todos os congressos que eu vou do Robert Schleip, todo mundo levanta a mão e pergunta isso. Então, eu resolvi trazê-la aqui para esclarecer algumas dúvidas. Eu já a convidei, estou esperando ela entrar. E isso, pessoal, uma dica. Vai lá no meu podcast, que é Face Anytime. Tem um episódio que eu converso com a Ana, tá? E o episódio do dia 1º de março que vai sair também vai ser com ela, tá bom? Deixa eu ver aqui se ela conseguiu entrar. Já convidei. Oi, Ana. Oi, entrou? Vocês estão me ouvindo? Convite expirado. Não, estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. Talvez você tenha que virar a câmera Peraí. para você. Agora sim. Expertise. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Vou até tirar o fone, que eu já vi que não está funcionando. Não vou ficar me debatendo com ele, não. Tá bom. Pessoal, então a doutora Ana Cláudia, ela é nutricionista, ela é especialista em problemas do sistema digestivo ou gastrointestinais. E o nosso próximo podcast, no dia 1º de março, é sobre esse assunto. Tá muito legal, a gente já gravou. Mas hoje eu trouxe ela aqui para desmistificar essa história do colágeno. Ana, eu gostaria que você começasse falando, por favor, sobre a diferença do colágeno 1, 2 e 3. Tá, então vamos lá. A diferença entre os colágenos é onde eles são produzidos e onde eles estão presentes, né? Então, ele está sempre mais vinculado à pele, tá? Ele é aquele colágeno estético, né? Que é da queixa aí da mulherada na menopausa, né? Com o emagrecimento, dependendo do método que foi usado. Então, esse é o colágeno tipo 1. O tipo 2, ele está mais presente nas articulações. Tá? Então está mais relacionada àquela parte de bem-estar, de artrite, de artrose, tem muito a ver com atividade física, né? Esse é o tipo 2. E o terceiro, ele está muito presente nos vasos sanguíneos, na parte intestinal, né? Então ele é bem abundante nessa região. Tá? Essa produção dele. E aí tem muito a ver com a nossa saúde do aparelho digestório. Na realidade, os três têm, né? Aí a gente vai conversando e eu vou falando sobre a importância dessa relação. Mas esse tipo 3, ele é mais produzido, principalmente o foco dele é produzido aí na parede intestinal, ele está mais na parte interna, né? Nas vísceras, isso. Ana, uma pergunta que todo mundo sempre faz. Ajuda a tomar um suplemento de colágeno? Então, ó, vamos do começo, né? Ajuda dependendo de como está a nossa alimentação e o nosso processo digestivo e, lógico, o estímulo também, né? O nosso estímulo para a gente melhorar a produção desse colágeno. Então é assim, o colágeno não faz o milagre de você dormir com a pele de um jeito, tomar 1 mês de colágeno e acordar de outro jeito. Né? Porque hoje, muito do que a gente vê, as pessoas falarem assim, colágeno não adianta nada. Mas eu vou dar um exemplo aqui. A gente teve pandemia, as pessoas ficaram fechadas em casa. Todo mundo, né? Não todo mundo, mas a maioria mudou demais a alimentação. Então a gente teve dois focos, né? 2 momentos. Teve o pessoal que virou saudável total em casa, porque começou a ter tempo para cozinhar e tal. E teve aquele pessoal que desencanou, né? Que começou a comer de tudo, porque não aguentava mais ficar em casa e incluiu demais a bebida alcoólica.
Então, Uhum. assim, a hora que eu penso em suplemento, não adianta eu, por exemplo, beber, ter uma vida social super ativa, beber 5, 6 dias na semana, me alimentar mal. Por quê? Porque de dentro para fora você já está inflamando o seu organismo. E essa Sim. inflamação, se a gente for pensar friamente, o colágeno não vai ganhar dela. Porque ele depende da estrutura do fígado, ele depende de como está a nossa digestão, então a absorção de nutrientes, a digestão mesmo no estômago, né? Então eu costumo dizer assim, Ana, a pessoa nem mastiga na hora de comer. Aí a comida chega lá no estômago, uns pedaços enormes. Estômago não tem dente. E aí, como que ela espera que o colágeno vá fazer o milagre? E isso serve para qualquer outro suplemento, né? Então não Exatamente. adianta. Não precisa ter uma alimentação perfeita, exemplar. Ah, não posso beber nunca, não posso fazer. Não. Mas assim, a orientação nesse sentido, do hábito alimentar e do dia a dia, vai fazer toda a diferença para a ação desse colágeno, para a ação do tratamento estético, né? Para vocês que Sim. trabalham com cirurgias, né, reparadoras, estéticas, vai depender, o bom resultado dessa cirurgia vai depender dessa nutrição, né? Tanto no dia a dia, Sim. como num preparo prévio, que eu vejo que também, como você citou aí, estava falando do congresso, né, de tudo que é dito, que é um congresso que vai ser bem prático, eu acho interessante porque poucos médicos trabalham o hábito alimentar preparatório para uma cirurgia estética até reparadora. É fundamental, Sim. né? O resultado bom, porque eu já tive a percepção, lógico que não são todos profissionais, mas, por exemplo, de profissionais que falam assim, ah, mas se minha paciente emagrecer antes da cirurgia, ela não vai mais querer operar. E, na Nossa. realidade, a cicatrização depende dessa desinflamação prévia, porque não adianta dar anti-inflamatório, alimentação anti-inflamatória no pós-cirúrgico não pode. Você atrapalha a inflamação que é necessária para a cicatrização. E o colágeno entra nisso, tá? Não pode suplementação de colágeno no pós-cirúrgico, porque ele pode ser um incentivador da formação de fibrose. Entendi. Você sabe que ouvindo você falar assim, sobre o quão importante é ter esse ambiente receptivo para de fato fazer com que a absorção seja eficaz do colágeno. E quando a gente estuda a fáscia, a gente sempre fala isso, né? Que um dos grandes problemas que a gente tem hoje no corpo e que está linkado com a longevidade é o nível de inflamação que você tem no seu corpo, né? E essa inflamação geralmente pode ser causada por uma ação, quando a glicose se junta a uma proteína, né? Que a gente chama de glicação e vai deixando o corpo inflamado, né? E então o que a gente sempre prega é o seguinte: não vai ter milagre, né? Se você não prepara o todo, né, seja do ponto de vista para a ingestão do colágeno, como também a gente pensa em preparar toda a fáscia para ter um campo de saúde no corpo todo, para que todos os sistemas tenham como base um campo saudável, não há milagre que aconteça, né? A gente também tem que fazer a nossa parte. E aí, Ana, uma vez que esse corpo ele esteja, vamos supor, bem receptivo para o colágeno, é uma pessoa saudável, ou que tem hábitos saudáveis, pelo menos, sempre também as pessoas ficam pensando, mas é melhor que tipo de colágeno? Hidrolisado? Qual você recomendaria? Então, olha, sempre para a pele vão ser os peptídeos ativos, né? Então é o famoso Verisol, que a gente vê hoje, é tão falado, né? Foi uma novidade há uns anos, mas agora a maioria dos colágenos para a pele tem o Verisol ou o colágeno tipo 1, que aí eles chamam de peptídeo hidrolisado. Né? Então, na realidade, eles são a mesma coisa com com nomenclaturas diferentes, tá? Então, Verisol e peptídeo de colágeno hidrolisado tipo 1 é a mesma coisa,
tá? E o tipo 2 seria para a saúde articular. Hoje a gente já tem no mercado produtos, inclusive, que tem o mix dos dois, né? Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, situações de esportistas. Então vamos imaginar aí um corredor que está exposto à luz solar o tempo inteiro, então vai ter uma quebra maior dessas moléculas, né? E ele também tem uma sobrecarga na parte articular por conta da atividade física, né? Então, hoje já existem produtos de qualidade que tem um mix dos dois para atingir os dois objetivos, para a pessoa não ter que tomar os dois tipos de colágeno, né? Isso tem produtos de farmácia e tem também lojas de suplementos. Agora, é bem importante, Ana, eu entendo que quando a gente fala de produtos, né, uma das queixas é o custo, né? Então as pessoas falam assim, nossa, são caros, né? Um produto caro. E aí a gente começa a achar em farmácia produtos de um valor de mercado menor. Não dá para dizer que todos têm uma qualidade ruim, mas precisa tomar cuidado com esse tipo de situação, porque a gente precisa conhecer bem a origem, a produção, porque às vezes assim, existem vários suplementos que têm uma linha de produção muito mais pura, porque como a gente estava falando, por exemplo, de inflamação, a hora que eu tenho muito aditivo químico dentro de um produto, ele também perde o potencial de efeito pela quantidade de aditivos químicos que ele tem lá dentro, que são pró-inflamatórios. E às vezes é isso que diminui o custo do produto, né? É o grau de pureza, é a qualidade. Então a gente tem produtos com valor altíssimo, que tem uma produção assim ideal, se a gente for pensar de qualidade, que às vezes não é para o bolso de todo mundo, mas a gente tem produtos numa média de custo aí de cento e poucos reais por mês, né, próximo a R$ 200 por mês, que tem uma qualidade muito boa, mas não dá para a gente garantir que um colágeno de 40, 50 reais vá ter essa qualidade, né? Se um nutricionista, uma pessoa que te atende, estiver prescrevendo um suplemento do tipo, ok, né? Porque provavelmente ele teve conhecimento sobre a base desse produto, né? Agora é fundamental a gente falar também que antes da suplementação a gente precisa lembrar da alimentação. A gente tem muita fonte de colágeno se tiver um hábito alimentar saudável, né? Sim. Ô, Ana, existe um melhor horário para tomar esse colágeno de suplemento? Então, olha, antigamente, assim, acho que até quando nós fizemos gravamos o podcast, né? Ainda tinha uma questão de muitos produtos terem um grau de absorção mais difícil e a gente indicar, às vezes, o consumo à noite, né? Não tomar pela manhã, evitar tomar com refeição. É um cuidado que a gente pode ter, mas se você tem uma boa qualidade de colágeno, ele pode ser tomado em qualquer horário. Eu sugiro que não se tome suplemento de colágeno junto com refeição, porque ele vai acabar entrando no processo digestório da refeição. Então, se você conseguir tomar num horário, ou que seja em jejum, né, ou com 2 horas pelo menos de estômago vazio, é melhor. Né? Eu, para os meus pacientes, eu ainda peço para tomar à noite, porque eu acho que o corpo está mais receptivo, que ele está trabalhando menos com digestão alimentar, né? Certo. Ô, Ana, e os procedimentos de bioestimuladores de colágeno injetáveis? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Eu acho que a gente tem que ter um precedente, assim, um precedente que eu digo assim, todo o teu histórico tá bom e você vai optar por um tratamento, ok. Mas eu acho que hoje a gente tem, assim, atividade física, que aí pode ser tanto corporal como hoje a gente tem profissionais trabalhando só com exercício da face, né? Então eu acho que... Exatamente. Exatamente, a Érica do Gaia Fit, né, que é assim super precursora e assim, eu tive a oportunidade de fazer o programa dela
E é visível o antes e o após o exercício, é imediato, né? Então eu acho que a gente tem que ter esse estímulo natural, né? E tomar cuidado com o grau de procedimento invasivo que você vai fazer. Eu tenho essa precaução e eu acho que é prudente, porque como hoje a gente tem um ideal de embelezamento que eu acho que está ficando surreal, né? E que as pessoas vão perdendo a mão, eu acho que a pessoa pode optar por um tratamento assim, mas faz o antes, né? É o mesmo comentário que eu faço para os pacientes no consultório. Não adianta você me ligar e perguntar se eu trabalho com dieta cetogênica, low carb ou qual delas seja, né? Se você não faz a base, se você não mastiga bem os alimentos, né? Se você... A base tem que estar boa. Exatamente. Né? Exatamente, se você escolhe bons alimentos, eu estava vendo ontem um artigo, uma notícia falando da dieta da moda agora, dieta da dopamina do Vale do Silício. E aí eu fiquei pensando assim, gente, as pessoas elas inventam cada coisa com a expectativa de ter um resultado imediato, e não é assim que a gente constrói os resultados, né? E você tocou no assunto dos atletas. Pessoal, tem um pesquisador chamado Keith Barr, né? Ele é da UCLA e ele fala, ele é super sério, ele apresentou vários trabalhos em vários congressos que eu estive presente, e ele chegou à seguinte conclusão: para atletas, principalmente atletas de alto rendimento, se você administrar 15 gramas de colágeno com um pouquinho de vitamina C, daí esse pouquinho, ele falava assim, um copinho de vitamina C, um copinho aquele de café mesmo que a gente toma. Então, 15 gramas de colágeno, ou seja, podia ser uma gelatina, no caso ele oferecia uma gelatina, mais um copinho de suco de laranja, 1 hora antes do treino. Foi evidenciado que a produção de colágeno nessa circunstância era bem melhor do que se você não administrasse nada antes, não tomasse nada antes, ou se você tomasse meia hora ou 2 horas antes. Então, a janela ideal era de 1 hora, né? E aí, eu vim te perguntar o seguinte: as pessoas também, elas gostam de se automedicar, né? E não é assim, eu vou tomar colágeno, então eu vou tomar hoje um saquinho por dia. Eu queria que você deixasse bem claro, Ana, que é necessário investigação, é necessário de uma nutricionista para orientar. Quais são os cuidados que essa pessoa deve ter? Então, olha, é importante, né, a gente falar que, assim, hoje, por exemplo, dentro dos estudos sobre saúde intestinal, né, sobre aparelho digestório, por exemplo, a gente vê, eu vejo nos congressos hoje, eu fiz uma formação de 1 ano nessa área o ano passado com uma profissional bem boa e que também trouxe vários profissionais para dar o conteúdo que ela não era, né, assim, não dominava, então foi bem interessante. E hoje o que a gente vê é assim, até para um atleta, para um esportista, né, que faz atividade frequente, a flora intestinal dele interfere na manutenção dessa massa muscular. Então, além de nós termos hoje réis mortais, né? Se nós pensarmos aqui, pode ser homem, pode ser mulher, mas, por exemplo, mulher que entra na menopausa, que já não tem testosterona ideal, né? O que acontece? A gente já tem o fisiológico, vamos chamar assim, contra, porque a gente vai envelhecendo, né? E aí, se eu não tenho uma flora intestinal que tenha uma composição que favoreça essa melhora da massa muscular, eu sou aquela pessoa que fico fazendo 800 coisas, então dieta, suplementação, exercício, e não vejo resultado. Então, hoje, o que eu falo sobre automedicação, isso serve para colágeno, isso serve para medicamento, e isso serve para suplemento fitoterápico, gente. As pessoas chegam no consultório tomando 400 tipos de chás diferentes. Às vezes são pessoas que estão fazendo algum tratamento específico de saúde, inclusive, e aí usam uma erva, porque falam assim, a erva não faz mal, se não fizer bem, mal não faz. Gente, nós temos fitoterápicos que são, assim, vendidos na internet, a rodo aí, sem prescrição, que interferem no uso de medicação, né?
Então, às vezes, a pessoa está fazendo um tratamento de saúde e não comenta com o médico que está usando um fitoterápico ou um tipo de suplemento, e aquilo está interferindo no medicamento que ela usa. E por consequência, prejudicando o tratamento de saúde. Então, assim, para tudo, né, é fundamental a gente ter uma orientação de profissional, né? Nutricionista hoje bem capacitada vai pedir exame se a pessoa não tiver. Se a pessoa tiver, ela leve a consulta. O nutricionista tem que ser capaz de olhar aquilo. Ah, para que você vai querer saber meus hormônios se você não pode prescrever, fazer prescrição de suplementação hormonal, né? Suplementação hormonal. Porque eu vou olhar se aquilo está favorecendo o resultado que você quer. Eu posso não intervir, mas se a pessoa não tem acompanhamento, eu tenho os profissionais ali aliados que eu vou falar, olha, vai procurar tal profissional, você precisa de ajuda nesse setor, né? Mas eu tenho que ter essa capacitação, o profissional, o nutricionista tem que saber olhar isso, né? Porque a hora que a gente olha, você vai além, você entra na alimentação, porque às vezes a pessoa também chega tomando 300 tipos de suplemento e come super mal, né? Então, eu dou um exemplo assim, eu criei um programinho online bem básico e bem a preço popular para ensinar essa base para as pessoas, porque as pessoas chegam hoje, eu falo que é igual a escalada do profissional, sabe? Você não vai chegar no topo se você não começar de baixo e não for subindo degrauzinho por degrauzinho. Para nutrição, para alimentação, para fisioterapia, para atividade física é do mesmo jeito, né? Então, assim, a ideia é que as pessoas, antes de me chamar, às vezes de me abordarem num direct, num e-mail, num WhatsApp, falam assim, doutora, você trabalha com dieta tal? Eu preciso que elas comecem, assim, eu gosto de trazer essa consciência de aonde ela está errando no que é básico. Porque senão ela faz a dieta mais radical do universo e não tem resultado. As pessoas precisam se conscientizar disso, né? Não existe fórmula mágica. E para a gente encerrar a nossa live, pessoal, no final da live eu vou dar a palavra para vocês mandarem para o meu direct, para mandar o mapa mental dessa live para vocês. Vamos falar um pouquinho da menopausa, né? Porque na menopausa a gente tem muita alteração hormonal, né? E a gente percebe que existe uma alteração também na síntese do colágeno, né? Então, uma mulher que está nessa fase, quais são os cuidados que ela deve ter e como é que fica esse quadro de suplementação de colágeno para ela? Então, olha, na menopausa tem várias coisas que alteram por conta das alterações hormonais, né, de produção hormonal. Então, assim, também para começar pelo básico, ela precisa começar assim, tem alteração de sono, sono é fundamental, né? Então, tentar mesmo regular o sono ou, né, se ela tem dificuldade para isso, procurar ajuda profissional para ter uma qualidade melhor de sono, porque isso afeta a disposição, isso afeta o próprio hábito alimentar, porque uma pessoa que dorme mal tem tendência à compulsão no dia seguinte, aumenta o risco de ansiedade, né? Que já é um fator que fica alterado também pelos fatores hormonais. Então, assim, a indisposição, aquele dia, um dia a pessoa está ótima, no outro dia parece que um caminhão passou por cima, né? E aí, na questão dessa saúde da pele, né, é realmente assim, olha, a gente parar com esse medo de comer os carboidratos de boa qualidade. Então, assim, as células precisam de fonte de energia. A fonte de energia vem de uma quantidade diária adequada de carboidrato consumido com frequência. Se isso vai ser de manhã, se isso vai ser à tarde, se isso vai ser à noite, se vai ser em todos os horários, tem que estar ajustado à realidade dessa mulher. Então, a primeira coisa é perder o medo de comer. Porque eu brinco que hoje no consultório eu recebo mais pacientes que eu preciso fazer voltar a comer do que pacientes que eu tenho que mandar parar de comer, né? Então, é a primeira coisa assim, alimente-se, coma frutas, coma verdura, coma vegetais. Por quê?
Do mesmo jeito que nesse estudo provou que o colágeno associado à vitamina C tem um resultado adequado, né? Inclusive, muitos colágenos no mercado já têm esse tipo de vitaminas incluídos, né, na composição, mas na realidade a gente precisa disso no dia a dia. Então a gente precisa de vitaminas, a gente precisa de minerais. E isso vem de uma alimentação saudável. O que eu vejo hoje, as pessoas fazem um prato de comida minúsculo e depois, no meio da tarde, tem compulsão por chocolate, ou passa a base de 3 barrinhas de cereal no dia, né? Então a pessoa tira a comida para pôr em industrializado. Que, gente, não é proibido, pode ser uma estratégia, mas a gente não pode substituir um pelo outro, né? Eu brinco, por exemplo, que assim, doutora, você suplementa com whey, né? Ou com proteína vegetal? Como estratégia, sim. Se eu tenho uma pessoa que trabalha na área comercial, passa o dia no carro, não adianta eu falar para ela que ela vai comer fruta com granola no meio da tarde. Porque ela não vai. O whey é prático, ou um colágeno é prático. Ela leva o pozinho, em qualquer lugar ela compra uma água, dilui e toma. Ok? Quer dizer que ninguém precise de suplementação? Também não. Mas não é para todo mundo, gente. A gente vai à academia hoje, entrar numa academia hoje, você vê a pessoa, às vezes no vestiário, com 4, 5 latinhas de pós. Mistura pó, toma água, faz exercício, toma. Às vezes não sabe nem para que está tomando. Às vezes está tomando no horário errado, né? E é fundamental, dentro dessa alimentação, por exemplo, na menopausa principalmente, porque a tendência das mulheres na menopausa é terem compulsão por alimentos que acalmem essa sensação, às vezes, de indisposição, de desânimo, de carência, né? De meio que de depressão, tá? E aí é importante ter o consumo, por exemplo, de tubérculos, batata, mandioca, mandioquinha, que são coisas que as pessoas estão tirando, de fruta mesmo, gente. Refrigerante zero é 1000 vezes melhor que suco de laranja porque tem tantas calorias. Mas o suco de laranja tem fibra, tem vitamina C. O que você não usar, seu corpo vai estocar. O refrigerante vai sobrecarregar seu fígado, atrapalhar a metabolização de gordura. Então, o fígado vai ficar te desintoxicando e o valor calórico vai pesar pouco, né? Então, a gente precisa comer, a gente voltar a comer comida. A gente precisa ir ao nutricionista para voltar a comer igual nossos avós comiam. Muito bom, Ana, muito bom. E só para fechar, pessoal, na menopausa, a ligação entre as fibras de colágeno, que a gente chama de cross-links, elas ficam mais duras. E é isso que faz, então, o colágeno não conseguir deslizar um com o outro e trazendo, então, essa rigidez que a gente começa a experienciar no corpo ou durante o movimento. Tem vários vídeos meus explicando isso e explicando o que a gente falou, quando a glicose se junta numa proteína, causando um processo inflamatório. Tem lá no YouTube, dá uma olhada que tem bastante coisa lá. Ana, para quem quiser te seguir, querer marcar alguma consulta, te procura no Instagram, doutora Ana Montesino, correto? Isso é BRA, né? O doutor abreviado, Ana Montesino. Normalmente, digitando Montesino, já não tem muita coisa. Tá bom, muito bom, Ana. E aí, pessoal, no dia 1º de março, fiquem ligados que tem um podcast que eu fiz com a Ana, falando sobre o intestino. Ana, muito obrigada. Obrigada por essa parceria e por esclarecer essas dúvidas aqui para o meu público. E, pessoal, a palavra-chave hoje para você ganhar o mapa mental nos próximos